comentar aqui as entrevistas que Jair Bolsonaro e Sérgio Moro deram hoje. Porque o Jair Bolsonaro ele fez uma confissão. Claro que quando ele faz uma confissão, é uma confissão enviesada, que vem com alguns elementos para tentar distorcer a realidade. E aí ele, ao falar do Sérgio Moro, o que importa aqui é o fato, é a cronologia dos fatos, o que importa aqui não é a campanha eleitoral, é o que aconteceu no país, qual é a realidade. Então ele falou assim, esse cara não fez absolutamente nada para que COAF, a Receita, então se referiu a COAF, a Receita Federal, não bisbilhotasse não só a minha vida, como de milhares de brasileiros. Isso nos atrapalha. Aí ele percebe que falou isso, né? E ele tenta amenizar e diz assim, você pode investigar o filho do presidente? Pode. Você pode investigar a mulher do presidente? Pode. Mas investiga legalmente, com uma alegação formal. Eu posso ser investigado, mas não dessa forma como eles fazem. Fecha. Então, quer dizer, é sempre assim. Ele está incomodado com a investigação, aí ele diz que a investigação é ilegal e tal, que ele é um perseguido, e aí ele acusa o seu ex-ministro de não ter feito absolutamente nada para que dois órgãos que devem atuar com independência, e ainda na hipótese de que façam alguma coisa considerada errada, isso pode ser avaliado no sistema de freios e contrapesos, por meio de recursos, como está sendo que as conclusões a gente percebe pela análise, como eu fiz aqui nos últimos dias, que atendem a outros interesses, né? Não exatamente aquela realidade. Muito bem. Jair Bolsonaro, então, reclamou que Sérgio Moro não interferiu para proteger a família dele. É disso que se trata, né? Em relação à rachadinha do filho Flávio Bolsonaro, e envolvendo a própria esposa dele, Michele, que recebeu R$87 mil em sua conta, né, depositados pelo Fabrício Queiroz, o operador do Flávio. Enfim, deu essa confissão com esses elementos aí enviesados. Mas eu dei aqui as aspas para o presidente, só estou comentando, obviamente, porque eu estava no Brasil e na primeira realidade quando tudo isso aconteceu e apontei desde a raiz. Aí o Sérgio Moro foi comentar o seu período no governo e falou, nós conseguimos reduzir a criminalidade violenta, mas o presidente sabotou o combate à corrupção. Ele mesmo disse que não gostava de mim porque eu protegia a família dele de investigação da Receita ou do COAF. E aí, quando chegou o momento que ele queria que fizesse isso, e eu não concordava, eu saí, ainda lá em 2020. Eu não vou trair os princípios e valores do povo brasileiro para atender o presidente da República. Fecho aspas. Está aí o Sérgio Moro comentando a confissão de Jair Bolsonaro, e aliás, a defesa do Moro pediu agora há pouco, né, para o ministro Alexandre de Moraes, está aí no noticiário, que analise as declarações do Jair Bolsonaro nessa entrevista para serem usadas no âmbito do inquérito, aquele que é cozinhado a banho-maria, sobre a interferência do presidente na Polícia Federal. Mostra, portanto, essa declaração do Jair Bolsonaro que ele tinha a expectativa de que o seu ministro atuasse como outros cupinchas dele atuam, como talvez aí o secretário nacional de Justiça esteja atuando lá para tentar blindar um blogueiro aliado, de acordo com aquilo que está sendo levado pelo senador Randolfo Rodrigues e que foi apontado no noticiário. Então ele queria que o Sérgio Moro atuasse assim. Você veja que é um presidente que sempre fez, volta e meia, né, esse tipo de declaração. Naquele vídeo da reunião de 22 de abril, ele fala de uma maneira assim de irritação. Sempre que a família dele é alvo de qualquer apuração, ele fica completamente irritado, sai acusando todo mundo. E aí ele estava falando mal da Receita Federal, que havia investigado o irmão dele, que mora lá no interior de São Paulo. E aí, em seguida, ele fala, eu não vou esperar, quando ele fala da interferência, eu não vou esperar né, aquele verbo chulo, que a gente traduz aqui como ferrar, mas vocês sabem qual é, com F também, eu não vou esperar isso aí, minha família ou amigo meu. E aí ele fala, vou interferir, olhando para o Moro, inclusive, que era ministro e estava na reunião naquele momento. E aí fala, se não aceitar trocar aqui, eu troco o chefe, se não aceitar trocar o chefe, troco o ministro e tal. Tudo para ele interferir, que ele queria interferir na superintendência da PF no Rio. E para isso, que ele não tem atribuição, ele precisava trocar o diretor geral. Se o ministro não quisesse que ele trocasse o diretor-geral, ele substituiu o ministro. Nem precisou substituir, porque o Moro saiu justamente quando ele trocou o diretor-geral da Polícia Federal. Então,
a declaração do Bolsonaro, aliás, em entrevistas, eu já fiz aí edição de vídeo mostrando os trechos, eu fico aqui preocupado de ter operação na casa de filho meu e tal. É sempre assim. Ele não assume em nenhum momento o porquê de haver essas apurações. E o porquê está aí disponível, a denúncia do MP do Rio de Janeiro contra o Flávio Bolsonaro, por exemplo, indícios sobre a atuação de outros familiares dele, tudo isso é passível de apuração porque não é um mito a ser blindado contra qualquer tipo de apuração do qual todos nós brasileiros podemos ser alvos, se houver algum indício de sujeira. Então ele está confessando aquilo que eu apontei lá atrás, desde a raiva. Muito de Sérgio Moro ser candidato, isso aí não tem nada a ver. É cronologia dos fatos e a primeira realidade. É que no Brasil o debate público é tribal. Então a pessoa divide assim, eu me identifico com fulano, então vou defender. Eu me identifico com Beltrano, vou defender. Não, estou defendendo a realidade. Ele, Jair Bolsonaro, queria que os seus cupinchas que ocupam os ministérios acobertem a sujeira da família dele. E se tiver que interferir em órgãos para isso, que interferissem. E se não interferissem, ele atropela para ele próprio interferir. É isso que aconteceu. E é isso que está cada vez mais claro.